Olá, tudo bom? Agora nós vamos estudar história. Vamos para o nosso último tópico de história do livro. Estamos terminando o livro 2, né? Então vamos lá. No livro, nós vamos fazer das páginas 250 até 253. E na ficha, nós vamos fazer das páginas 133 até 136, ok? Vamos lá. Aula passada nós falamos dos quilombolas, né? Vocês lembram disso? Não é nada muito difícil, porque vocês já sabiam o que eram os quilombolas, né? Os quilombos. E agora nós vamos falar de terras indígenas. Também não é nenhuma coisa difícil, porque a gente já vem falando de índios já desde o livro 1, né? A gente estuda bastante sobre índios no terceiro ano. Vamos lá. Página 250, terras indígenas. Diz assim, olha. Assim como os quilombos, há muitos grupos indígenas à espera de demarcações de suas terras. Ou seja, eles estão esperando que suas terras sejam regularizadas e reconhecidas. São consideradas terras indígenas aquelas terras em que vivem grupos indígenas que as utilizam para as suas atividades produtivas necessárias ao seu bem-estar e à preservação de seus usos, seus costumes e suas tradições. Isso significa que os povos indígenas têm direito a terras que tradicionalmente habitam. Essas terras não podem ser vendidas ou exploradas comercialmente, o que garante a preservação dos recursos naturais que tem nelas. Nós sabemos que os índios, eles utilizam a terra, né, porque eles vivem da terra, mas eles utilizam de maneira consciente. Né? Eles não fazem a utilização da terra de maneira a destruí-la, né? Não consegui encontrar a palavra do Eles não querem destruir, eles não querem simplesmente pegar coisas, vender e não ligam para a sobrevivência da terra, não. Eles pegam o que precisam dela, mas cuidam dela. Ao mesmo tempo que pegam, eles plantam novamente, eles cultivam a terra. Então, terras indígenas são terras onde os índios vivem, moram e usam para o seu dia a dia, o seu bem-estar, né? Usam para preservar os costumes deles. Essas terras são chamadas de terras indígenas. Essas terras, elas não podem ser vendidas, não pode chegar alguém de fora para cultivar, para fazer uma agricultura nela, não. Não pode explorar. São terras deles. Quem tem que utilizá-las são os índios. No entanto, muitas terras indígenas sofrem com invasões de madeireiras, poceiros, caçadores e garimpeiros, com a instalação de hidrelétricas e com a construção de ferrovias e estradas. A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, por exemplo, impactou o modo de vida do povo Juruna, que depende do rio Xingu para viver. Essas situações geram poluição nos rios, desmatamento e alteração na biodiversidade da região. Infelizmente, existem pessoas que acabam invadindo as terras indígenas. Eles invadem porque muitas dessas terras ainda não foram regulamentadas. Lembra que nós vimos nas comunidades quilombolas que a grande maioria delas não são reconhecidas ainda? A mesma coisa acontece com os índios. Muitas dessas terras ainda não são reconhecidas como indígenas. Os índios estão ali, estão ocupando, estão utilizando, mas as pessoas chegam e acabam invadindo. E tem esse exemplo aí do rio Xingu, onde fizeram no rio Xingu a hidrelétrica de Belo Monte. E a realização dessa hidrelétrica mexeu muito com a vida dos índios. Na página 251, tem um texto, ó. O texto abaixo é do livro Histórias de Índio, de Daniel Munduruku. É a história do menino Caxi. Leia o que o personagem Caru Nempo, pajé da aldeia, falou na cerimônia de batismo do Caxi. São nomes diferentes, né? Nomes indígenas. Vou ler para a gente poder responder depois. Há muitas formas negativas que querem exterminar o nosso povo, a nossa cultura. Os pariuati vêm até nós com promessas na ponta da língua. Prometem manter nossa tradição e nossos costumes, dizendo que são os nossos oboré. Ó, vamos entender, os pariuati são pessoas que não são indígenas, que chegam lá fazendo promessas para eles. Eles dizem que são os oboré deles. O que é o oboré? Que são amigos, que gostam dos índios,
que somos os mais importantes habitantes dessa terra e os verdadeiros brasileiros. Mas o que fazem é sempre o contrário do que falam. Destroem nosso povo e a nossa cultura. Poluíram nosso Idibi. Idibi é a água, o rio. Ou seja, poluíram nosso rio. Derrubaram o espírito de nossas árvores. Expulsaram nossa caça. Hoje temos que andar muitos quilômetros se quisermos comer carne boa, carne de nossos animais. Bio é a anta, Dapsen é o veado, nem sei ler direito, gente. Dajequicô, acho que é assim, é o porco do mato. Dagé é a queixada, nem sei o que é também. Pai Iaiim é o macaco. E o Pussowala é o Quati. Não sei se falei certo, gente. Não sei falar na língua dos índios. Temos que navegar por outros rios se quisermos comer peixe bom, pois eles estragaram as margens do nosso Tapajós, fazendo nossos peixes irem procurar refúgio em outras águas. Ou seja, ele está contando a história, né? Um pouquinho da história de pessoas que não são índios, né? Que chegam fazendo promessas, falando um monte de coisa e acabam se infiltrando ali e fazem desmatamento, arrancam árvores. Com o desmatamento, né, os animais acabam saindo dali, poluíram o rio, os peixes também foram procurar outras águas, então eles acabaram com aquele habitat ali dos índios. Agora vamos lá. De acordo com a leitura do texto, responda às perguntas a seguir. O que fazem os Pariuati nas terras indígenas? Lembrando, Pariuati são as pessoas que não são indígenas, que chegam lá. O que eles fazem, gente? Eles destroem, né? Eles desmatar, lembrando, são arrancar as árvores, tirar a vegetação. Eles desmatam, eles poluem os rios e com o desmatamento e a poluição dos rios, eles acabam afastando os animais. É só o que eles fazem. Número 2. Assinale os tipos de animais que os indígenas do texto consomem. Falamos de alguns animais, né? Aí tá escrito na língua indígena, mas do lado no glossário tem pra gente entender, né, a tradução. Então, nós temos que marcar um X nesses animais que falados em cima. Falou de boi? Não, não falou de boi. Falou de cavalo? Não. Falou de coati? Sim. Macaco? Sim. Coelho? Não. Anta? Sim. 3. Por que é importante preservar as terras indígenas? Por que, gente? Por que é importante essas terras indígenas? Gente, a terra indígena é para que se mantenha a tradição dos povos indígenas, para que eles tenham ali o espaço deles, para que eles possam continuar a cultura dele, a tradição deles, tá? Então a pergunta, por que é importante preservar as terras indígenas? Porque os índios dependem daquelas terras. Eles a utilizam para manter a sua tradição, para sobreviver. É ali que ele vive. E sempre sem prejudicar a natureza. Ok? Virando na página 252, tem aí uma brincadeira, né? Que a gente não vai dar para fazer. Se você quiser, você pode ver aí. Se tiver gente na sua casa e brincar com eles, você que sabe. Diz assim, povos indígenas nas cidades. Atualmente, são 462 as terras indígenas demarcadas pelo governo brasileiro. Ou seja, 462 terras que são regulamentadas, que o governo brasileiro reconheceu como indígenas. A maioria se encontra nas regiões norte e centro-oeste. São regiões onde tem muita mata, né? Uma parte muito pequena está no litoral, uma vez que os portugueses dizimaram muitos povos que viviam na região. Hoje, as terras indígenas que existem no litoral são pequenas e não possibilitam que os povos vivam delas. Elas são muito pequenas, as do litoral, então eles acabam não conseguindo viver daquelas terras. O crescimento das cidades englobou muitas das aldeias indígenas que existiam. Na cidade de São Paulo, por exemplo, há 3 terras indígenas: as aldeias Jaraguá, Crucutu e Terundé-Porã. Há indígenas morando em diversas cidades brasileiras. Muitos índios hoje em dia vivem nas cidades. Uns
por não ter opção, né? O local onde eles estavam foi virando uma cidade e eles acabaram vivendo na cidade. E outros porque eles querem mesmo vir para a cidade por uma questão de melhorar de vida. Na página 253 diz assim, ó, mão na massa. Muitos índios que vivem nas cidades tentam manter sua língua e sua cultura e preservar suas raízes. Viver na cidade é mais um dos desafios dos indígenas brasileiros. Observe as imagens e leia o trecho e responda as perguntas. Alguns acusam certos índios de não serem índios por falarem português, se vestirem conforme a cultura ocidental. O índio, ele pode falar português, ele pode se vestir com as mais variadas roupas, morar na cidade e continuar sendo índio. Sem dúvida, né, gente? Não é porque ele veio morar na cidade que ele deixou de ser índio. Ele ama ser índio, ele gosta da cultura dele, mas ele quer algo mais, ele quer estudar, ele quer uma vida melhor, então ele veio para a cidade, mas isso não significa que ele deixa de ser índio, ele tem as raízes dele, né? Ele tá aqui, ele não vai ficar andando de tanguinha, né, gente, de cocar no meio da cidade. Por que ele vai fazer isso? Ele pode andar como todo mundo, ser uma pessoa, né, assim, passar desapercebida. Afinal de contas, a gente não quer ficar andando na rua e que todo mundo fique olhando pra gente, né? A mesma coisa é ele não vai perder a identidade dele porque ele vai usar uma roupa, assim, normal, né? A que nós usamos. Vamos responder? Número 1. As imagens representam qual grupo social? As imagens representam os indígenas, né? Número 2. Você conhece o grupo a que pertencem? Não, não é isso. Número 2. Como você reconheceu que eles são indígenas? Dá para reconhecer, né, gente? Por conta das pinturas, né? Do cocar que eles usam, dá pra ver, né? Que eles são indígenas. E mesmo se eles não tivessem, às vezes a gente percebe, porque eles são mais moreninhos, né? Tem esse cabelo bem pretinho, na sua grande maioria, né? Por que eles são mais moreninhos? Porque eles trabalham muito no sol, né, gente? Então, eles acabam ficando mais moreninhos mesmo. 3. Por que os indígenas continuam a ser indígenas mesmo morando nas cidades? É o que eu falei agora mesmo, né? Porque a sua identidade, né? Ela é dele, tá dentro dele. E é a etnia dele também, né? Não é porque ele foi morar na cidade que ele vai deixar de ser índio, né? É a identidade dele. Ele vai levar consigo as suas raízes, os seus conceitos, né, a sua cultura. Ele pode não exercê-la todos os dias, mas é a cultura dele, é a identidade dele, é a história dele, ok? Agora vocês vão fazer a ficha, páginas 133 até 136, tá bom? Aí com isso nós vamos terminar de vez história no livro e na ficha. Acho que eu vou fazer com vocês. Vamos fazer? Ó, no número da página 133, eu vou fazer só a página 133 e 134. A 135 e 136 vocês vão fazer sozinhos depois, tá bom? Tá aí, ó. 133. Observe como era a organização do quilombo Buraco do Tatu, que se localizava em Itapuã, na Bahia. Essa ficha tá falando da aula passada, tá? Aí tem aí a imagem, né? Vocês estão vendo aí a imagem do quilombo? E tem uma legenda dizendo o que é cada lugar. Aí você pode analisar aí a legenda. B, casas da população. Tudo que for B são as casas da população. D, buracos fundos cobertos com folhagem. Percebem que a letra D, eles são em volta das casas. Eles são buracos cobertos com folhagens. Sabe pra quê, gente? É tipo uma armadilha. Se aproximar alguém dali, vai cair naquele buraco. Vai achar que é chão, porque vai ver a folhagem e vai cair. É uma armadilha para que não peguem eles. Ó, tem outra armadilha. O L e o V são obstáculos de madeira pontiaguda, ó. É em volta. Percebe que é em volta o L. Viu? Então você analisa aí, olha a legenda para responder, página 134.
Observe a imagem e a legenda e responda as questões a seguir. Você imagina por que o quilombo se chama Buraco do Tatu? O que vocês acham, gente? Por que se chama Buraco do Tatu? Porque ele tem o formato de um buraco de tatu, né? E ele é escondido. Lembra que nós falamos que os quilombos eles tinham que ser escondidos porque eles eram fugidos, né? Ele era construído de escravos que fugiram, então tinha que ser escondido, não podia estar ali para todo mundo ver. Então era um buraco mesmo e tem o formato de um tatu. Por isso que se chama Buraco do Tatu. Número 2. Por que as casas eram protegidas? Como as casas eram protegidas? Eu falei ali agora, né? Por buracos em volta dela, né? Cobertos com folhagens. Se chegar alguém, caía no buraco. E eles também botavam obstáculos de madeira pontiagudos para que as pessoas pudessem cair. E também tinha pântano em volta. Ó. A letra I são pântanos, que também dificulta a chegada de qualquer pessoa, né? Tem água ali, lama. 2. Qual é a principal dificuldade das comunidades quilombolas que solicitam a posse de terra? Vamos ver, tem duas opções. Primeira, comprovar por meio de documento que nas terras onde vivem havia um antigo quilombo. Ou, a titulação das terras quilombolas não está prevista como direito de legislação brasileira. Tá errado, está prevista. Então, vai marcar o primeiro. A dificuldade é comprovar que ali antes era uma terra, era um quilombo. Porque só ganha a certificação de terra quilombola as terras que antes já eram um quilombo. E eles têm que provar isso e às vezes isso é muito difícil provar. 3. Por que dia 20 de novembro é considerado o Dia da Consciência Negra? Tem duas perguntas. Depois, qual é a importância de celebrar essa data? Primeira pergunta, por que foi o dia 20 escolhido? Porque dia 20 é o dia da morte de Zumbi dos Palmares. E Zumbi dos Palmares foi um ícone dos quilombos, porque ele defendeu os quilombos. Ele defendeu os negros. Né? Ele é um herói da luta contra os que queriam destruir os quilombos. No caso dele, o quilombo dos Palmares. Mas então ele se tornou um herói para defender, que queria defender os quilombos de uma maneira geral. E qual a importância dessa data? É uma data importante para a gente refletir sobre o racismo, sobre a desigualdade, né? Para a gente lutar a favor da igualdade. 4. O que são terras indígenas? Aí já é o que nós vimos hoje. São terras onde vivem grupos indígenas e que utilizam essas terras para as suas atividades produtivas, para o sustento de suas famílias, para preservar as suas tradições. E é isso aí. Agora a página 135 e 136 vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Tchau, gente. Beijo.